O livro do Gênesis, o capítulo é o 5, onde vem sendo apresentado para a gente a genealogia de Adão até Noé, traçando uma linha direta da descendência desde a criação até o dilúvio. Então, o capítulo ele vem mostrando para a gente, bem enfatizado, que o tema da continuidade no plano de Deus, ele segue reto ao longo da história. E também a gente começa a compreender a importância de uma linhagem dentro das Sagradas Escrituras, e não só na palavra escrita, como na vida real, naquilo que vem sendo mostrado para a gente da importância da nossa continuidade. Então, o texto começa falando da linhagem de Adão, capítulo 5, verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Adão, nós sabemos que é o pilar da criação. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com ele. Nós sabemos que no Gênesis 1, o Senhor já fala com a gente que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não só em aspectos como muitas pessoas imaginam que sejam físicos, mas aspectos espirituais. O ser humano, quando ele foi criado, ele foi feito à imagem de Deus porque era criado para ser um ser eterno. 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, então a gente vê aqui que Adão ele tinha uma longevidade que pode ter sido mudada posteriormente por diversos aspectos. Primeiro, por causa da maldição que Deus fez recair sobre a terra e sobre automaticamente a idade que o homem teria. Ele não viveria mais para sempre. Então a gente vê que Adão ele tinha 130 anos quando ele gerou um filho, ou seja, ele estava na flor da idade, na flor da sua virilidade. Numa era pós-diluviana, nós vamos ver que essa situação ela vai mudar completamente. Óbvio que existiram homens, principalmente os patriarcas, que viveram bastante. Só que como essa idade foi limitada, outros aspectos também, juntamente com a idade do homem, foram afetados. E eu falo agora da matéria, da terra. E a gente vê essa longevidade junto com essa virilidade de Adão sendo mostrada aqui. Ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Nós sabemos da história de Caim e Abel e que o Senhor concedeu outro filho a Adão como se fosse para substituir alguém que era muito bom. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Aqui a gente sabe que o incesto ele foi proibido só posteriormente. E aqui, para ter essa geração e esse aumento populacional, era preciso sim ter essa prática do incesto. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois ele morreu. Então aqui foi cumprida a maldição que ele não teria mais a vida eterna. A carne dele padeceria. Então, como toda a sua descendência e toda a humanidade, Adão morreu. Foi findada a sua vida. Do 6 até o 20, nós vamos ver uma listagem genealógica que segue um padrão. Aí vem falando assim, e viveu fulano tantos anos, gerou Beltrano, e Beltrano gerou filhos e filhas. Foram todos os anos de fulano tantos e morreu. É só para seguir essa padronagem mesmo, porque vem com muitos nomes para a gente. E é só uma repetição mesmo. Então, se você tiver curiosidade, abra a sua Bíblia no Gênesis 5, do 6 ao 20, para ver essa listagem. Alguns nomes que fala pra gente aqui, vou só ler o 9 aqui para vocês. Olha, quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. E o significado do nome de Enos foi uma homenagem direta ao seu antepassado Adão, porque Enos significa o homem que é feito de barro. Então, os nomes da geração de Sem, eles parecem anagramas com os nomes da geração de Caim. A gente vai ver Cainã, que é a mesma representação de anagrama de Caim. A gente vai ver Enos, que é uma representação de Enoque. Malaléu, que é uma representação do nome da genealogia de Caim, Meujael. Jared, no verso 15, que é Irade, da geração de Caim. E, por fim, aqui também tem um Enoque. E esse Enoque aqui, que nós vemos este nome representado na genealogia de Caim, não era o homem bom que andou com Deus. Este Enoque do verso 18 é sim o homem que agradou o coração de Deus. O 18 fala assim, quando Jared completou 162 anos, gerou a Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos, gerando filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos, depois ele morreu. Do verso
21 ao 24, nós vamos ser apresentados a quem foi esse Enoque, porque até então foi relatado para a gente somente o nome dele. E é um dos nomes mais fascinantes dessa lista, com toda certeza. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus e ele era obediente. Apenas Enoque e Elias são relatados na Bíblia que passaram por uma experiência de serem transladados, arrebatados, retirados vivos da terra e elevados aos céus. Olha o que o 24 fala aqui. Enoque sempre andou em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o tomou para si, o arrebatou. É interessante nós notarmos que tudo na Bíblia é escrito com um propósito. Alguns teólogos, eles acreditam que a figura de Enoque, ele é uma representação primitiva da igreja que será arrebatada antes de um acontecimento muito sério. Que nós que seguimos essa linha de dispensacionalismo, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E aqui pode ser uma amostra de uma pessoa boa, a figura da igreja, sendo retirada. Mas quando nós estamos falando de seres humanos e não de igreja, nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que todos nós somos destinados à morte. O próprio Deus lançou essa palavra sobre a vida do homem, que ele não viveria para sempre. Então, como duas pessoas ao longo da história, que é Enoque e, posteriormente, Elias, eles tiveram o privilégio de não passar por essa experiência de morte. Então, aqui nós vemos que provavelmente essas duas figuras, e eu ainda incluo a de Moisés, que o corpo dele não foi achado, não foi encontrado. Essas pessoas, elas podem ser, dessas três, duas das testemunhas que retornarão na grande tribulação para pregar o evangelho a toda criatura. Essas duas pessoas, elas serão mortas em praça pública. Então, por isso que as pessoas acreditam que elas foram retiradas, tiveram essa experiência fenomenal com Deus, uma experiência sobrenatural. Porém, como a palavra precisa se cumprir, elas têm a necessidade de passar pela morte, elas vão retornar. Mais para frente nós vamos falar sobre as características que essas duas testemunhas elas vão ter, e são características de Elias e de Moisés, mas também pode incluir Enoque aí no meio, e elas sim serão mortas. Verso 25. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém, esse nome é muito conhecido, porque foi o homem mais velho retratado nas genealogias. Ele viveu 969 anos e morreu. Haja vida, hein? Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Esse filho, Lameque, deu o nome de Noé, porque ele profetizou. Olha como o nome ele carrega junto com ele uma autoridade que vai guiar a vida daquela pessoa. Este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento das nossas mãos causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos, gerando mais filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Verso 32 e o último do capítulo 5. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. E assim o capítulo 5, que é curto, ele nos faz esse fechamento de ciclo, mostrando de Adão até Noé, porque é do começo da criação até então o fim programado de toda a criação.